A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a tua vida. Você, meu amigo, você, meu irmão na fé, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Venho aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus Cristo, com o propósito de estar contando as histórias da Bíblia Sagrada, para que nós venhamos conhecer cada vez mais, para que nós venhamos aprender, pois nós só podemos conhecer o Senhor se nós tivermos conhecimento da Sua Palavra, de tudo que está registrado aqui. Louvado seja Deus! Hoje nós vamos estar contando uma história que está no livro do profeta Daniel, em Daniel capítulo 3, que está no Antigo Testamento. A gente vamos estar falando, se você tem uma Bíblia aí, que você venha meditar, você venha ler aí na sua casa, porque é uma história muito impactante, muito sobrenatural também. Louvado seja Deus! Mas antes eu quero deixar aqui uma mensagem, que é o título desta palavra que nós vamos estar falando aqui hoje, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Vamos lá para Daniel no Antigo Testamento, no capítulo 3. Vou começar lendo aqui o versículo 1, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a largura de 6 covados. Ele a levantou no campo de Durá, na província da Babilônia. Esse rei Nabucodonosor, nós já falamos dele um pouco em outras passagens, e eu vou estar aqui lembrando quem foi Nabucodonosor. Nabucodonosor foi aquele que invadiu Jerusalém, que derrubou os muros, que levou os utensílios, levou o ouro do templo, da casa de Deus. Pois o próprio Deus permitiu, porque o povo dele, o seu povo, o povo judeu, estava fazendo tudo o que desagradava a Deus. E Deus tinha levantado Jeremias, e Jeremias vinha anunciando, e o povo não estava nem aí. E o próprio Deus permitiu que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levasse o seu povo cativo para a Babilônia. E o povo foi deportado para a Babilônia. E este rei Nabucodonosor, nesta passagem aqui em Daniel 3, ele vai levantar agora uma estátua de ouro, de aproximadamente uns 30 metros de altura. E o rei levanta uma estátua de ouro e dá a ordem que convoca todos da província da Babilônia, todas as pessoas importantes, os vice-reis, os governadores, os prefeitos, os astrólogos, todo tipo de gente importante, os conselheiros, todos os povos, línguas, nações que ali estavam. O rei convoca todos. E o rei lança um decreto. Em Daniel, capítulo 3, versículo 4. Então o arauto clamou, ou seja, o mensageiro do rei, clamou em alta voz:
ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do salteiro, da flauta dupla, de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Ou seja, havia um decreto que aquele que não se dobrasse quando ouvisse a música, o som daqueles instrumentos, era para ser lançado na fornalha de fogo ardente. E ali haviam 3 homens que também tinham sido trazidos, 3 judeus que tinham sido trazidos de lá de Jerusalém, de Judá. E o nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. Eles foram separados juntamente com Daniel e mais pessoas para, durante 3 anos, quando eles foram deportados, durante 3 anos eles aprenderem a cultura, aprenderem a linguagem da Babilônia. E esses 3 homens, eles receberam outros nomes, como diz em Daniel, no capítulo 1, versículo 6 e o 7, diz assim: entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Ou seja, esses 3 homens, eles receberam outros nomes por estarem agora na província da Babilônia. Eles receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, nesta passagem, em Daniel 3, eles não se dobraram. E haviam pessoas ali que foram falar para o rei. Os conselheiros do rei foram falar: ó rei, vive o Senhor. Tu não lançaste um decreto que todo aquele que não se prostrasse quando ouvisse o som das trombetas, o som das músicas, era para ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Você vê que esses 3 homens de fé, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobraram. E haviam pessoas que estavam observando, porque sempre tem alguém te observando, cada passo que você dá. Pois aqueles homens estavam observando bem esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque eles, esses 3 homens, junto com Daniel, eles receberam do Senhor muita sabedoria. Como diz ainda em Daniel, no capítulo 1 e no versículo 17. A Bíblia diz assim: no caso desses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. E no versículo 19, diz assim: então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. Ou seja, esses 3 homens, que neste momento da imagem, que não se dobraram, eles passaram a servir ao rei. E a Bíblia diz aqui em Daniel 1, versículo 20, diz assim: o rei achou-os 10 vezes mais instruído do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. Ou seja, o rei o achou, esse jovem, 10 vezes mais instruído do que os seus adivinhos, do que os seus magos. E eles eram 10 vezes mais instruídos. Então esses homens que foram acusar Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens tinham inveja dele. Porque a pessoa que tem inveja, ela não vai querer coisas a mais do que você, não. Ela vai querer o que é teu. Ela vai querer aquilo que você tem. Mas aquilo que esses homens tinham,
não vinham do homem, e sim de Deus. Todo o conhecimento que eles tinham vinha de Deus. Toda a inteligência e toda a capacidade que eles tinham vinham de Deus. E a Bíblia diz que o rei mandou chamar esses 3 homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei perguntou para eles se era de propósito que eles estavam fazendo aquilo. E disse: fica agora sabendo que quando vocês ouvirem é melhor vocês se prostrarem. Porque quem é esse Deus que pode livrar vocês da minha mão? Disse o rei. E eles responderam para o rei. No versículo 16, em Daniel 3, versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, esses homens foram diretos, pois o rei chamou eles e perguntou se era de propósito que eles estavam fazendo aquilo. E o rei disse: quando vocês ouvirem as trombetas, flauta dupla, todo tipo de instrumento, todo tipo de música que tem aqui, quando eles tocarem, se vocês não se dobrarem, é melhor vocês se dobrarem. Porque quem é esse Deus que pode livrar vocês da minha mão? Disse isso o rei Nabucodonosor para eles. E eles responderam. Eles ficam sabendo, ó rei, que nós não vamos cultuar os teus deuses, nem tampouco esta imagem que tu levantaste. E a Bíblia diz que o rei ficou furioso. Você vê que estes homens, eles estavam debaixo de uma palavra. Quando eles falaram desta maneira para o rei, que não ia se dobrar, eles estavam debaixo de uma palavra. Como está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 até o 5, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, esses homens estavam debaixo da palavra, pois isto aqui é um mandamento do Senhor. E aqueles homens estavam debaixo desta palavra. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento, ou seja, um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Esses 3 jovens, esses 3 homens, eles estavam debaixo desta palavra, que não adorarás a outro Deus, senão ao Senhor teu Deus. Então eles estavam debaixo de uma palavra. E mesmo eles estando lá na província da Babilônia, neste momento, mesmo eles estando lá, a palavra estava perto deles, estava na boca deles, no coração deles. Como diz lá em Romanos, diz assim, em Romanos 10, versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ou seja, aqueles homens estavam debaixo de uma palavra. E eles acreditavam, pois eles não serviam ao Senhor por aquilo que Ele poderia fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Porque mesmo eles estando ali, naquela situação, no meio de todas aquelas pessoas, aonde muitos se dobraram, e aqueles 3 fizeram a diferença naquele lugar, pois eles não se dobraram, pois eles não se corromperam. Mesmo estando em um lugar totalmente diferente, cheios de idolatria, eles não se dobraram. E a Bíblia diz que o rei ficou tão furioso com esses 3 homens, mas tão furioso, que o rei pediu para que se aquecesse aquela fornalha
7 vezes mais. E o rei tinha tanta urgência que pediu para que os seus soldados amarrassem aqueles homens e lançassem ele na fornalha de fogo ardente. Louvado seja Deus. E o rei mandou aqueles homens, seus soldados, levarem e jogarem ele lá. E quando aqueles homens, os seus soldados, o soldado do rei, estavam empurrando eles para eles caírem lá na fornalha, os soldados foram mortos, porque a fornalha estava muito quente. E aqueles 3 homens caíram lá, amarrados. Só que agora o rei vai ficar impressionado com aquilo que ele vê. No versículo 24, a Bíblia diz assim, em Daniel 3, versículo 24, então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. E disse ele, porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. O rei ficou tão impressionado com aquilo que viu, que ele disse, não lançamos 3 homens lá dentro, pois eu estou vendo 4. E o 4º que eu estou vendo é semelhante ao filho dos deuses, pois ele estava vendo agora uma divindade. Ele estava vendo o Senhor passeando lá naquele lugar com aqueles 3 jovens. E o rei agora vai chamá-los, como diz a palavra do Senhor no versículo 26, de Daniel, capítulo 3, versículo 26. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Você vê que, olha como as coisas mudaram. Antes o rei disse, quem é esse Deus que poderá livrar vocês da minha mão? E agora, o rei vendo tudo isto, vendo que eles não sofreram nada, olha como o rei chama, servos do Deus Altíssimo. Agora o reconhecimento. Você vê que também esses 3 homens, esses 3 jovens, quando eles estavam lá, dentro da fornalha, eles também estavam debaixo de uma palavra. Isaías, capítulo 43, vai deixar bem claro isso aqui, que eles estavam debaixo de uma palavra. Isaías 43, versículo 2 e o 3, diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, quando caminhares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. E nem a chama vai arder em ti. Pois foi o caso desses 3 jovens. A chama não puderam ter domínio sobre eles, pois o Senhor os livrou. E aqueles homens saíram de lá sem um fio de cabelo deles ter se queimado. E o rei agora vai lançar um decreto. O rei agora vai lançar um decreto. O rei diz assim no versículo 29, por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas se tornem em um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Você vê que o rei reconheceu. E o rei lançou um decreto. Pois você vê que esses 3 homens,
eles foram reconhecidos. Pois quando o rei chamou eles, já chamou eles de servos do Deus Altíssimo. E agora esses homens passaram a ser respeitados. E agora a autoridade que eles tinham. Porque o rei lançou um decreto. O Deus para esses 3 homens. Que as pessoas que falassem mal do Deus que eles serviam. A Bíblia diz aqui, por isso eu decreto que todo povo, nação, língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Você vê o decreto do rei. E agora esses homens agora têm uma autoridade naquele lugar. Foram reconhecidos, foram respeitados. E a Bíblia diz que o rei fez eles prosperar. Versículo 30. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Esses homens agora foram prósperos naquele lugar. Você vê que eles persistiram naquilo que eles acreditavam. No meio de tantas pessoas que se corromperam, eles persistiram. Eles lutaram até o último momento naquilo que eles acreditavam, no Senhor dos Exércitos. Eles acreditavam de uma certa forma que independente que se eles morressem, eles permaneceriam fiel até o fim. Independente do lugar, independente da situação, eles permaneceram fiel, pois a essência que eles tinham exalava naquele momento. Não deixe que os lugares aonde você está agora, aonde você percorre hoje, venha tirar a essência, pois a Babilônia não puderam tirar a essência desses 3 homens. Mesmo mediante toda a pressão do rei naquele momento, dizendo: quem é esse Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Mesmo assim eles lutaram por aquilo que eles acreditavam. Eles tiveram fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, persista naquilo que você acredita. Persista. Pois esses homens foram persistentes e permaneceram fiel. E por eles permanecer fiel, coisas sobrenaturais aconteceram com estes homens. E até os incrédulos passaram a acreditar. Contemplaram de perto que aqueles homens serviam ao Deus que tudo pode, ao Deus Criador de todas as coisas. E estes homens foram prósperos. Como diz em Romanos, capítulo 10, e no versículo 11, que todo o que nele crê nunca será envergonhado. Todo aquele que crê no Senhor, ele nunca será envergonhado. Pois esses homens, eles não foram envergonhados. Muito pelo contrário, eles foram honrados. E Deus fez com que aquele rei chamado Nabucodonosor reconhecesse isso. E fez com que eles lançassem um decreto. E aqueles homens agora estavam, mesmo estando naquele lugar, eles estavam debaixo de uma proteção. Debaixo primeiramente da proteção do Senhor. E segundo agora um decreto que o rei tinha lançado. Que alguém que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fosse despedaçado. Então creia no Deus que você serve, o Deus Criador de todas as coisas, pois Ele tudo pode, pois Ele tem o poder, como Ele livrou os seus servos da fornalha de fogo ardente. Ele pode te livrar desta situação que você se encontra neste momento. Ele pode te livrar de qualquer situação, pois aquilo que é impossível
para o ser humano é possível para Deus. Aquilo que está ao nosso alcance de fazer, nós fazemos. Mas aquilo que não está ao nosso alcance de fazermos, só quem pode fazer é Deus. Pois Ele vai além de todas as coisas. Ele não está limitado a este mesmo plano que nós. Esse plano de matéria. Deus está muito mais além do que isto. Louvado seja Deus. E assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje, para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Espero que você tenha aprendido com ela. Creia tão somente, pois Deus Ele tudo pode. Assim como Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ele também te livrará desta fornalha de fogo ardente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém. E graças a Deus.